Olá! Hoje nós vamos começar mais um episódio do podcast e hoje nós estamos aqui com uma convidada especial, muito especial. Ela é mãe, mulher, empreendedora, ela cuida dos filhos, do marido, do corpo, ela empreende em várias áreas ainda, quer ajudar você a empreender também. Então, a minha convidada hoje é a Andressa. Andressa, muito obrigada. E eu gostaria que você se apresentasse agora e realmente contasse a sua história para todas as mulheres, para elas saberem que o momento que ela está passando, você já passou e você está aí no transformar e no cuidar da sua vida. Primeiramente, eu quero agradecer pelo convite. É uma honra estar aqui. Eu sou Andressa Mendes, para quem não me conhece, tenho 38 anos. Sou empresária, estou no mercado desde os meus 14 anos. Estava batendo papo com a Márcia já antes, contando um pouquinho da trajetória. E hoje ver o seu trabalho, né, Márcia, e ver o propósito por detrás, que é alcançar mulheres, que é que mais pessoas, que essas mulheres saiam dessa zona de conforto e entender realmente o que é o nosso papel, o que não é o nosso papel, o que a sociedade vem implantando, quais são os rótulos que a gente vem se permitindo, né, se colocar. E uma das coisas que eu descobri nessa minha jornada é que nós podemos todas as coisas, naquele que nos fortalece. Verdade, amém. Não existe nada que a gente não possa concluir, não possa fazer quando a gente está vivendo dentro da vontade do Senhor. Só que viver a vontade de Deus é um processo. Eu estava vindo no carro e refletindo, pensando, Senhor, quantas vezes eu precisei recalcular a rota? Aí Deus diz, você, mas eu não sou um Deus que recalculo rotas. Uau. E isso me pegou muito, porque o plano original que Deus tem para mim e para você já foi escrito, já foi decretado e já está pronto. O que a gente precisa é ter entendimento para saber concluir aqui na Terra. Então, esse recalcular a rota já aconteceu na minha vida várias vezes. E muitas vezes eu achei que era o fim, muitas vezes eu achei que eu não tinha a expertise para fazer o que eu estava fazendo, ou muitas das vezes eu até achei realmente que eu não tinha que empreender, que o lugar da mulher era dentro de casa. E eu vou contar um pouco da minha história para todo mundo que está me ouvindo entender que eu não nasci com essa veia empreendedora, ela foi construída. E eu também não nasci num lar onde a mulher tinha um lugar não só de cuidado, mas também tinha um lugar de execução. Então, a minha mãe era aquela que cuidava do lar, que executava fora, trabalhava, trazia renda para dentro do lar. Uhum. E muitas vezes eu via esse retorno não sendo valorizado. Então, o que despertou em mim? Eu quero trabalhar, eu quero empreender, eu quero pegar tudo que eu aprendi aqui dentro com eles, né? Com essa garra que tem de fazer acontecer, mas eu não quero ficar dentro do meu lar. Então, lavar, passar, cozinhar, cuidar do filho, essas eram as coisas que eu não queria fazer de jeito nenhum. Então, saí de casa, né, cedo, com 17 para 18 anos. Eu entrei numa empresa que chamava Planet Girls, todo mundo conhece. Sim, sim. Na época, era a loja mais, assim, desejada de uma jovem trabalhar. Há 14 anos, 24 anos atrás, gente. Vocês, as meninas aqui novas, aqui não conhecem, ou conhecem Planet Girls? Conhece. Então, há 24 anos atrás, era uma loja que estava no auge, era uma loja que todo mundo queria começar e queria entrar e queria trabalhar ali. Uhum. Então, eu comecei como balconista, com 14 para 15 anos, não poderia ser registrada, tinha que esperar ter 16. Menor aprendiz. Menor aprendiz. Só que eles viram algo bom em mim. Então, eu fiquei como balconista um período. Quando eu completei 16, voltei. Então, eu entrei nas festas de final de ano só para ajudar, uma auxiliar mesmo. Sim. E quando eu tinha os 16, ela falou, quando você estiver completando 16, você volta, que eu te pego. Voltei com meus 16, eles me pegaram. E, na época, tinha muita loja itinerante. Que essas lojas que ia para o Guarujá, sim. Campos do Jordão, essas coisas. E eu já fui chamada para ir. Da mesma marca? Da mesma marca. Aí eu falei, graças a Deus. Agora eu vou sair de casa, vou viajar o mundo, era tudo que eu queria. E foi muito bom, fui criando muita expertise com tudo que eu fui vivendo dentro da marca. Mas era sempre um escape, sabe, Márcia? Então, como eu morava sozinha, depois que eu saí dessas lojas itinerantes, eu vim para São Paulo. Morei em São Paulo com 18 anos sozinha, fiquei até os meus 19 para 20. E... Gente,
A Andressa começa a falar de idade, parece que ela tem 60 anos. Ela não tem tudo isso. Ela vai contar a história para vocês que parece que ela já viveu 60 anos na Parece vida. que eu vivo muita coisa. Então, com meus 19 para 20 anos, eu estava morando em São Paulo sozinha, né? Vim com 18, 19, 20. Quando deu 20 anos, eu peguei minha primeira férias. Eu vendia todas as férias. Meu Deus. Todas. Então, eu chegava, morava num apartamento com várias meninas. Então, eu chegava, entrava às 4, mas eu ia para a loja 2 horas. Então, eu ficava das 2 às 10. Então, minha vida era aquilo. Sim. Minha vida era produzir. E, enfim, quando eu tirei a minha primeira férias, eu voltei para o shopping e eu não conseguia entrar. Eu tive um pânico. E, na época, eu não sabia o que era pânico, eu não sabia o que era ansiedade. Não se falava muito disso há 24 anos Sim, atrás, como né? hoje, né? Como hoje a gente tem todo esse acesso. Então, quando eu passei a porta ali, né, automática do Morumbi, eu comecei a disparar meu coração e dar uma angústia. Eu não conseguia ficar ali. Eu falei, meu Deus, o que é isso? E eu não entendia muito bem. Foi quando eu pedi minha demissão. Aí pedi minha demissão, fiquei fora para descansar, porque eu realmente não conseguia, eu não entendia, na verdade, né? O que Deus estava me fazendo naquele tempo era me retornar para dentro do meu lar. Que eu saí muito nova, querendo fugir de todas as regras que tinham dentro do lar. Pulou etapas no Pulei processo. todas as etapas, né? Todas mesmo. E quando eu retornei para dentro da casa dos meus pais, eu retornei um pouco mais humilde, um pouco mais mansa. Porque eu era muito arisca, sabe, Márcia? Então, toda mulher que é muito empreendedora, ela também é cheia de si. Autossuficiente, né? As suas verdades, né? Ela consegue, não precisa de ninguém. E quando a gente se encontra com Deus, a gente sabe que Ele vai quebrando esses paradigmas que a gente constrói, essas fortalezas que a gente constrói, e Ele começa a reconstruir outras coisas. E quando que você se encontrou com Deus, Andressa? Minha mãe sempre foi da igreja. Ou ele que te encontrou, né? Foi ele que me encontrou. Quando que você encontrou Deus? Não é ele que me encontrou. Foi ele que me encontrou, assim. Minha mãe sempre foi da igreja, minha mãe sempre me levou à igreja, mas qual era o Deus que eu conhecia? Eu conhecia um Deus dos momentos de socorro. Sim. Tô desesperada, eu vou para a igreja e ali Deus vai fazer algo. E realmente é essa experiência que todo novo cristão tem, né? É um Deus que alivia o fardo, é um Deus que é um socorro bem presente. E eu conhecia esse Deus, eu conhecia o gênio da lâmpada, como diz hoje. Eu preciso fazer um pedido, eu vou lá. Precisou, esfregou a lâmpada e Deus atende. Só que no meio disso eu fui perdendo muitas coisas, sabe, Márcia? Eu fui entrando em relacionamentos que não eram saudáveis. Eu fui começando a valorizar os nãos que eu ouvia dentro da minha casa. Eu comecei a entender que eu precisava ouvir mais os meus pais, ouvir mais os nãos e aceitar aqueles nãos. Porque o que a gente não aceita dentro, a gente aprende fora. Verdade. Né? A gente começa a ter os nãos de outros mais duros, né? Mais duros, isso. E eu fui amadurecendo com isso também. Trabalhei mais um período em outras lojas, né? Fiquei mais ou menos aí até os meus 22 para 23 anos, 2 anos trabalhando em outras lojas. Não fiquei muito tempo. E eu lembro, Márcia, que desde pequena, assim, desde menina, quando eu ia nos corredores do shopping com um balde, que a gente limpava a loja no final do dia, com balde, com pano, e eu profetizava nos corredores, né? A gente estava falando antes de profetizar. E eu falava, um dia eu vou ter uma loja aqui, no shopping Guatemi de Campinas. E eu ficava, um dia eu vou ter uma loja aqui. E o pessoal achava que eu era maluca, né? Que eu era doida. E eu falava isso sem saber. Até que eu tive um relacionamento bem frustrante, assim. Foi muito difícil. Para sair desse relacionamento, era um relacionamento bem abusivo, assim, sabe? E nesse relacionamento bem abusivo, eu fiz tudo que eu falei que eu não faria dentro de uma casa. Lavei, passei, cozinhei, fiz todas as coisas. E fui decepcionada mais uma vez, né? Eu vi realmente que aquilo era uma coisa que realmente não fazia sentido, que não tinha valor, e mais coisas foram construindo dentro de mim. Até que eu era a menina que ia pedir socorro na igreja sempre, aprendi isso. Fui pedir socorro
mais uma vez para o Senhor. E eu lembro que eu entrei num culto, dei uma oferta e aquelas mulheres do coque mesmo. Sim. Era aquela igreja que até usava manto. Assembleia de Deus. Assembleia de Deus, mas era do manto, né? Sim. Ela virou para mim e falou, olha, eu vejo uma porta, essa porta ela é como de um shopping, mas não é shopping. Eu não consigo identificar o que é, mas eu estou te entregando algo. E aí entra o que a gente conversou. Sim. Eu estava indo negociar um cheque especial, que eu estava devendo na época, com a minha mãe. Passei em frente de uma loja e falei, mãe, aqui dava uma loja. Minha mãe, Deus te lembrou do sonho. Não, nem da sua pretensão. Né? E aí minha mãe falou, para com isso, menina, você está indo negociar um cheque especial. E quando eu cheguei lá, tinha um pré-aprovado para mim. E eu falei, eu vou pegar, eu vou fazer acontecer. E realmente fiz acontecer, deu muito certo, né? Eu fiquei com a loja 1 ano e meio ali, foi bem desafiador. Eu não sabia muita coisa, não sabia o que era fluxo de caixa, não sabia sobre contabilidade, eu não sabia sobre registro, eu não tinha noção, né? O que eu sabia era o que eu aprendi, vender. Eu sabia vender. Sabia a prática, não tinha nada de teoria. E aí que tá. Todo bom vendedor acha que ele já é um empresário nato. Sim. E aí que mora o perigo. Aí são as razões das quedas. Exatamente. E eu aprendi na prática que eu era uma boa vendedora, eu tinha boa habilidade para comprar um produto, vender um produto, mas eu não sabia nada de gestão. Eu não sabia gerir um negócio. Quando eu fui com o meu negócio ali, sofrendo, construindo, eu conheci o meu marido. E nesse conhecer o meu marido, o Senhor parece que construiu um muro na frente da minha loja. E hoje eu olho para a minha história e eu falo, o Senhor é especialista, né, em fazer coisas que a gente na época não compreende, não entende, mas no futuro a gente olha e fala, foi a mão de Deus. Ele colocou alguém para cuidar de você, então. Cuidaria. Na época eu estava muito bem, muito autossuficiente. Eu já morava sozinha, tinha o meu carro, uma loja para uma menina de 23 anos. Eu tinha um bom faturamento na época. Minha loja chegava a vender a 120, 130 mil mês para uma menina jovem, né? Há 24 anos, 25 anos atrás. Não, 25 não, gente, estou botando muita idade para mim. Há 13 anos atrás. Então, era algo assim que era muito convidativo de viver. Sim. Né? É muito difícil. Estava tudo dando certo. Tudo dando certo. Quem que larga o que está dando certo, né? Quem que acha que precisa de alguém ou precisa de um relacionamento quando você está autossuficiente? Sim. E quando eu conheci o Rafael, eu me deparei com alguém que gostava de cuidar. Alguém que queria uma esposa para ficar dentro de casa. Alguém que queria uma mulher para cuidar dos filhos, fazer a comida, tudo que eu não queria oferecer. Você não precisava, né? Não precisava e também não queria oferecer. Sim. Até que o Senhor construiu um muro na frente da minha loja. Então, a minha loja, que vendia dia 8, 9, 10 mil, passava, tinha dia que não vendia R$100. E eu comecei, meu Deus, o que é isso? E mais uma vez eu fui atrás do gênio da lâmpada, né? Sim, eu fui atrás de Deus. Para Deus, para saber direito. Exato. Comecei com uma campanha de oração dentro da loja e Deus falou para minha mãe, não ponha R$1 aqui, porque o que você colocar aqui, você vai perder. Porque sou eu tratando. E eu não compreendi isso, não passou muito tempo, eu fechei a minha loja 3 meses, aceitei namorar o Rafael, que eu não queria namorar naquela época, aceitei namorar, aceitei ser cuidada, engravidei da minha primeira filha. E aí começou o processo com Deus. Aí foi literalmente aonde eu conheci um pai, onde eu conheci um Deus de amor, de misericórdia, um Deus justo. Começou a viver um tempo maior com ele. Eu comecei a viver um tempo maior, porque eu precisava ajustar algumas coisas, né? Eu falo que, hoje eu até falei sobre isso, a prosperidade não chega enquanto a gente não confessar algumas coisas. Verdade, não reconhecer, né? Então, eu precisei reconhecer muitas coisas dentro de mim para que eu pudesse viver os planos que o Senhor tinha. E nesse processo, eu descobri no meu relacionamento muitas coisas que eu não sonhava em viver. E só em Deus eu poderia recuperar todas as coisas, né? Uma coisa que eu sempre falei é, eu não vou casar para me separar. Sim. Então, eu lutei
com todas as forças que eu tinha para me manter casada. E Deus era o socorro que eu buscava ali, bem presente em todos os momentos difíceis do meu relacionamento. Amadureci, cresci muito, engravidei da minha primeira filha, fiquei 5 anos sem empreender. Andressa, as pessoas falam que quando busca, né, o casamento, alguém que cuida, ou quando encontra alguém que cuida, você contando dessa forma, parece que foi tudo um mar de rosas, né? É. E existe crises, né, no Existe. casamento. Você passou por alguma nesse período? Já existia crise porque você já não aceitava, né, a questão de ser Sim. cuidada. Enquanto você estava ali, você teria que ser cuidada e ainda cuidar. É. Você viveu crises que se falam muito aí, que muitas não superam, desistem? E como foi? Ou só com você foi o mar de rosas? Não, eu vivi muitos desafios no meu relacionamento que eu acredito que muitas mulheres maduras, né, não suportariam. Quando eu conheci o Rafael era alguém que já tinha contato com Deus, a família dele era cristã, mas também não vivia, estava afastado, né? O Rafael passou por 4 casamentos. Uau! 4 casamentos. Ele casou tudo bonitinho, com 19 anos. Depois dos 19 anos, ele deu aquela desviada. Então, foi um casamento que foi construído em oração, em santidade, bonitinho. Depois dessa separação, ele entrava em um relacionamento, saía de relacionamento. E eu fui a 5ª e a última, graças a Deus. Só que nisso, eu não estava preparada, porque... Lembra que eu falei que Deus faz com que a gente recalcule rotas e Sim. a gente acaba vivendo o fruto das nossas palavras, né? Então, o que eu sempre falei, eu nunca vou me divorciar, eu nunca vou nunca vou suportar uma traição no relacionamento, eu nunca. E Deus fez eu ressignificar esses eu nunca. Sim. E nisso eu descobri que o Rafael tinha visto em prostituição. Rafael era viciado em prostituição. E não era prostituição de ver, não, mas era prostituição de ir mesmo em casas de prostituições. Nossa. E eu casei nova, eu casei com 24 para 25 anos com ele. Tudo aconteceu muito rápido entre eu e ele, né? Eu acho que Deus não foi dando tempo de eu ver, né, como que seria. E quando eu já estava com a Laura no colo, eu descobri as viagens a trabalho, eu descobri tudo que acontecia por detrás dos bastidores. Que você nunca queria... Nunca queria viver. Viver as traições, né? Não. Falava que nunca aceitaria. Pensa, autossuficiente, independente, saiu de casa cedo. O que uma menina que sai de casa cedo busca a liberdade, a última coisa que ela vai aceitar é uma traição. É viver num relacionamento onde não existe uma fidelidade. Nisso, Márcia, eu também tinha, eu nunca vou me separar. Então, eu vivia, eu nunca vou aceitar isso, eu nunca vou me separar. E eu precisei decidir entre esses dois. E quando eu precisei decidir entre esses dois, eu falo que Deus é muito pontual. Eu já tinha a Laura. Então, eu olhava para a Laura e falava, eu não quero que a Laura construa e cresça como eu cresci. Eu não quero que a Laura tenha os mesmos traumas. Eu não quero que a Laura passe pelas mesmas estradas que eu passei. Então, eu vou decidir daqui. Ou eu vou viver no meu eu nunca, orgulhosa, ou eu vou viver nesse eu nunca me separaria, porque eu sei que isso é um pilar que Deus construiu. Você já tinha conhecimento das repetições de padrões? Já. Você já não queria isso para sua filha? Não queria isso para minha vida. Essa era a última opção. Nessa época, a gente também não tinha o que era repetição de padrão. A gente não tinha nada disso, né? Entendi. Só que eu sabia muito bem as marcas que eu tive da separação e o que eu não queria que os meus filhos passassem. E naquele momento, eu resolvi investir no meu relacionamento, porque eu sabia que se Deus fosse o centro da minha casa, as coisas poderiam sim continuar e mudar e ser transformada. Sim. E nesse processo eu comecei a buscar muito a Deus e comecei num nível de intimidade muito grande com o Senhor. Eu vivi coisas extraordinárias, assim, sabe, Márcia? Em madrugadas eu orando, clamando, porque às vezes ele não voltava para casa. Nossa. E eu nova e não queria preocupar minha mãe. Assim, de Deus me revelar coisas na madrugada que eu falava, meu Deus, o que é isso, né? Até que eu lutei muito tempo com Deus e também com as minhas ferramentas. Então, eu tinha parte que eu buscava o Senhor, mas tinha parte que eu aplicava aquilo que muitas vezes as nossas emoções querem que a gente faça. Sim, enquanto eu ficava entre Deus e eu não colhia o resultado. Eu não colhia.
Até que um dia eu ouvi falar sobre uma partilha de mulheres, que acontece na Igreja Bola de Neve. Eu não sei se hoje ainda tem, né? Se acontece ainda esse movimento dentro da Bola de Neve, mas é uma roda de mulheres e elas separam por grupos. Então, mulheres de tal idade a tal idade, que são casadas, que têm problema no relacionamento, ficam num grupo com uma líder. E nesse grupo, é como se fosse sabe, de alcoólicos anônimos? Sim, sim. É assim. Uma associação mesmo. Isso. Nesse grupo, Márcia, tudo que a gente não poderia fazer era falar do outro. Então, Era um treino. Pensa a gente cheia de, né, motivos para querer falar: o meu marido me trai, o meu marido isso. Mas não quero saber o seu marido, eu quero É o que a gente estava falando agora, aprender a ficar quieta. Eu quero saber de você. Sim. Quem é você? O que você faz? Qual é o seu comportamento? Quais são as suas atitudes? Quais são as suas crenças? E tudo que... Não, você. Aqui a gente não fala do outro, a gente fala de você. E eu descobri que eu precisava ajustar ainda mais coisas em mim. Tinha alguns probleminhas. Tinha alguns probleminhas. Então, eu ia numa terça e falava: nunca mais eu volto nesse lugar. Saí acabada, chorando. Nunca mais eu volto. Deus me livre de voltar num lugar para ser humilhada. Não vou voltar. Quando era a outra terça, eu estava lá. E nesse processo, o que mais me chamou a atenção foi que a minha líder me induzia e me falava o poder de perdão. O poder de pedir perdão. O poder de liberar perdão. E eu falava para ela: não, mas não tem condições. Eu recebo, eu sou traída, eu sou enganada e eu vou pedir perdão? Ainda vou perdoar? Não existe isso. Não era perdoar, era pedir perdão. E ali, muito instruída, né, na palavra, era uma líder muito de oração, era um lugar muito seguro. Tudo que me traziam ali tinha embasamento bíblico. Eu comecei a ceder. O meu orgulho começou a sair. Quebrantando. E eu comecei a entender o que eu precisava fazer. E eu lembro que eu pedi 3 perdões pro Rafael. No quarto, que eu fui pedir perdão para ele. E era assim: perdão porque eu não sou uma boa esposa, eu não sei cuidar de você. Perdão porque eu não sou... É igual um Alcoólicos Anônimos mesmo, assim. Perdão porque eu não sei, não sou suficiente e você precisa procurar fora. Me perdoa por não saber te fazer feliz. E era assim, no quarto que eu fui pedir, eu lembro até hoje, ele falou: nunca mais você vai me pedir perdão. Eu sou um doente, eu preciso de ajuda. Uau. E ali ele encontrou um lugar seguro em mim. E ele falou tudo o que acontecia com ele. Então, o Rafael, ele foi introduzido na prostituição muito novo. O primeiro ato sexual do Rafael foi no prostíbulo. Sabe aquela família machista que o homem precisa ir no prostíbulo para provar que é homem? E isso gera reflexos. Os pais levavam, né? Exatamente. Que depois fica difícil de corrigir. E quem sofre com isso é a criança que não sabe o quanto a prostituição é ruim. Então, na cabeça dele, Márcia, ele ir num prostíbulo, ele pagar, aquilo não era traição. Aprendeu. Aquilo não era traição. Então, pensa para ele desconstruir tudo que foi construído, tudo que ele viveu. E nisso começou um processo também com ele. E eu falo que nesse processo, nós dois se amadurecemos, nós dois entendemos o que Deus tem, né, tinha para cada um. E olha que engraçado, como eu comecei na rede social, quando eu resolvi empreender. Eu falava: gente, todo mundo vai na rede social e fala alguma coisa. Sim. Na época do Instagram. Eu falava: mas eu vou falar o quê? O que eu tenho para agregar? O que eu tenho para falar? E eu tinha o Davi, né? Tinha acabado de engravidar do Davi, resolvi empreender mais uma vez. E foi nesse período, Márcia, que eu comecei a entender o que era propósito, né? E o que era realmente só empreender sem propósito. Não, só quero ganhar dinheiro. Sim. E eu resolvi juntar o propósito com o meu sonho. Eu entrei na rede social e comecei a falar sobre o quanto... eu entrei na rede social e comecei a falar sobre a minha história. Sim. Então, qual era a minha história? Que eu superei, meu marido era viciado em prostituição, tinha um casamento restaurado e não sei o quê, e aquela coisa toda.
E nisso que eu contava a minha história, também estava contando que eu estava vivendo um novo tempo da minha vida. Sim. Que eu ia voltar a empreender, que eu estava abrindo uma loja, que ela ia ser só online, aquela coisa toda. E eu recebia feedbacks muito positivos de mulheres. Meu Deus, eu quero saber mais, eu preciso disso. E vivendo aquilo. E recebia feedbacks muito negativos também. Só que isso não foi o que me paralisou. Pelo contrário, quando vinham os feedbacks negativos, eu falava, agora é que eu preciso continuar. Porque talvez essa mulher que está vindo aqui me afrontar e falar, como você tem coragem de falar isso? Como você teve coragem de suportar isso? Você é nova, bonita. E essa mulher estava vivendo isso. E nitidamente era isso que eu sentia. A minha loja virou uma isca, né? Então, eu recebia mulheres que iam na minha loja para comprar uma roupa e, de repente, elas estavam perguntando da minha vida e, daqui a pouco, elas estavam compartilhando a história. Uau! É o que falam, né? A gente vai buscar uma coisa e não é aquilo, né? Não é realmente aquilo que a gente precisa. Não é aquilo. E toda mulher que tem uma ferida não cicatrizada, ela busca preencher com algo. E toda mulher que tem vício de compra, de compulsão, ela tem alguma área da vida dela que está disfuncional. É uma fuga? É uma fuga. Então, a mulher, ela nunca compra porque ela está bem. Ela compra porque ela está triste, ela compra porque ela quer se sentir mais bonita, ela compra para preencher emoções. E ao longo de ter a minha loja, de estar vivendo isso, eu pude comprovar o como isso é verdade, como isso acontece literalmente. E ali, Márcio, o propósito de Deus começou a ser concluído. Sim. Então, eu estava vivendo o meu sonho, mas também estava trabalhando para Deus. Eu estava todo o tempo resgatando mulheres. Então, mulheres que já estavam com casamento para se divorciar, contava testemunho, eu resolvi dar mais uma chance. Sim. E hoje eu estou vivendo um novo tempo com meu esposo. E nesse período da loja, de propósito, eu também abri uma célula dentro da minha loja. E isso no shopping Campinas ainda? Isso em Campinas. Eu só tinha uma loja de rua. Eu fiquei com essa loja 1 ano e meio, até que veio a pandemia. Então, a minha loja, ela virou um lugar de cura, ela virou um lugar de restauração, ela virou uma igreja, vamos dizer assim. Sim. Nas quartas-feiras à noite, a gente tinha uma célula que poderia vir clientes, enfim. Nisso, veio a pandemia. E quando veio a pandemia, todo mundo paralisou. Sim. Todo mundo travou e ninguém... Voltou para casa. E a gente tinha apartamento em Riviera. A gente estava em Riviera quando começou a pandemia, fechar tudo, estava super confortável. Eu falei, bom, vamos ficar aqui, até que o Senhor me incomodou. O Senhor falou assim, existem pessoas que precisam de você. Existem pessoas que dependem desse trabalho. Como é que você vai ficar aqui? Para você tá confortável, para você tá bom, mas você precisa fazer alguma coisa. Você parou o processo de cura, né? De mulheres. Exatamente. Aí, o que eu fiz, Márcia? Eu fui para a loja. E eu comecei a trabalhar só pelo e-commerce na loja. Só que naquele tempo, elas se depararam com um relacionamento ainda mais conturbado. Porque pensa, pandemia, o homem ia trabalhar, a mulher ia trabalhar, ou a mulher que ficava em casa tinha pouco tempo de convivência. Sim. Imagina você conviver com alguém que você tem conflito e não quer reconhecer que tem conflito. Enxergar os problemas um do outro, sem saber se eu quero ou não aceitar. Exato. Aí foi nesse período de loja fechada que o processo se aprofundou ainda mais. Então, elas falavam assim, Andressa, deixa eu ir aí só para pegar minha roupa. Aí chegava, entrava e ficava 2, 3 horas ali conversando e a gente cuidando, falando e instruindo. E foram, assim, momentos extraordinários que a gente viveu. O que eu colhi ali nesse tempo de pandemia, assim, eu carrego comigo até hoje. Assim, foi muito extraordinário. Depois da pandemia, eu lembrei do sonho que eu tinha de ter uma loja dentro do shopping. E eu falei, Senhor, será? Né? E eu tinha um menino que trabalhava comigo e ele era alguém que me ativava muito, sabe? Vai, você pode, vai, você consegue. E eu comecei a confeccionar.
A gente já na sempre minha tem, loja. né, Andressa? Tem. Assim como nós temos quem nos joga para baixo, tem quem nos joga Tem, para cima. A gente tem. precisa saber quem ouvir. Quem a gente vai ouvir. E nesse período ele falava muito para mim, vai que você consegue, vai que você pode. Nossa, olha o tanto que você tá vendendo nessa loja, vem gente de todo lugar, não tem como, todo mundo já te conhece, uma loja no shopping vai ser ótimo, aquela coisa toda. Eu falei, tá, mas como que eu vou pro shopping se eu não tenho uma marca? Falei, vamos fazer o seguinte, vamos começar a desenvolver um produto aqui. Esse produto deu certo na rua, eu já vou entender do mercado e vou e abro minha marca dentro do shopping. E assim foi, Márcia. Eu comecei a monomarca, é desafiador a monomarca. A gente depende de muitos braços. E depois ele preencheu lá um requisito no Shopping Iguatemi para que a marca fosse. A marca foi aceita dentro do shopping e eu abri minha primeira loja. Isso foi coisa de 6 meses, assim. Mas não era uma marca própria, você criou toda uma identidade para roupas que não você que fazia? Eu que fazia. Já era a sua marca. Já era minha marca quando eu fui para o shopping. Como eu não tinha tanto volume, então eu mesclava. Algumas eu pegava prontas de fabricantes. Sim. E a metade da produção eu desenvolvia. Que hoje ainda fazem muito, né? Fazem, porque o que acontece hoje no mercado da moda? A gente tem a China, né, hoje, que está muito forte. Sim. Então, quando você vai produzir, acaba ficando caro. E a demanda para que você tenha um custo, para que você revenda e tenha uma margem boa do produto, você precisa fabricar muitas quantidades. Sim. Então, para fugir dessas quantidades, a gente acaba vindo para a produção pronta. Sim. E que, assim, olhando a olhar cru, não é a mesma coisa de você desenvolver um produto, né? O seu tecido, o aviamento, né? Viver o corte, a criação, né? Viver a criação e a entrega do produto. Aí, Márcia, com 6 meses a gente fez tudo isso, o Shopping Iguatemi rápido. Detalhe, o Shopping Iguatemi se pede luva para entrar. Sim, é complicado entrar no shopping. Isso. Meu marido foi na reunião e falou, amor, não dá. Eu falei, dá, ou se dá. Falei para ele, amor, não tem como, a gente vai ter que descapitalizar, tem luva. Falei, amor, eu vou fazer uma proposta. Se for de Deus, eu vou entrar sem luva. Ele falou, meu Deus, essa mulher é doida. E como eu já tinha vivido muitas experiências com Deus, eu falei, é isso. E nesse período de conversão, o Senhor se revelou. Sabe quando a gente vê, eu compro sem dinheiro, eu pago sem dinheiro e a gente não sabe explicar o que Deus vai fazendo? Sim. E a gente estava vivendo muito isso com Deus na época. Eu falei, é só mais uma bênção que, em nome de Jesus, a gente vai nos conceder. Vai nos conceder, a gente vai possuir essa terra. E aí fiz a proposta, entrei no Shopping Iguatemi, Márcia, sem luva, sem nada, bonitinha, loja que eu queria, 6 meses assim, fechou tudo de novo. Primeira pandemia. Uau. Falei, meu Deus, e agora o que eu vou fazer? Os custos do shopping não param. Uhum. O shopping foi o que menos aliviou ali na época, né? Depois que eles começaram a deixar só pagar o condomínio, mas só o condomínio já era um custo bem alto. E eu precisei me redobrar ali. E nesse processo todo de shopping, de marca, de desenvolvimento de produto, eu me perdi. Eu me perdi no quê? Eu me perdi no tempo, eu me perdi dentro da minha casa. Então, eu virei uma fazedora que acordava cedo, fazia as coisas acontecerem, voltava para casa, cansada, não tinha rotina ali com os meus filhos, não tinha rotina com o meu marido. Eu só vi o meu marido porque o escritório dele comercial era em uma das minhas lojas, né? Que era uma loja grande. E estava sempre preocupada, Márcia. Sempre, sempre, sempre preocupada. E o propósito começou a morrer. Que já não tinha mais. Não tinha mais propósito. Então, aquilo que eu construí em oração já não sustentava mais, já não existia mais. E eu deixo um conselho aqui para as mulheres que me ouvem, porque muitas vezes a gente vai para o Senhor e pede, Senhor, realiza, esse é o meu desejo, faz a minha forma. E o Senhor às vezes concede, mesmo sabendo que a gente vai se distrair. Então, se você está passando por esse período, recalcule a rota enquanto ainda há tempo. É isso. Volte para o lugar de começo. A gente sempre acha que precisa inventar várias coisas. E tem uma teoria que eu falo para todo mundo.
A gente está vivendo um tempo que ninguém fica muito tempo satisfeito com uma cor, com uma logo, com posicionamento. Qualquer crise que vem, eu preciso fazer um rebrand da minha marca. E isso é algo muito comercial. Você que trabalha com marketing sabe disso. Sim. Nem sempre é um rebrand que vai fazer a marca vender, a marca se posicionar. Pode ser um desafio para aprendizado. Exato. E é o quê? É você identificar. Peraí, aonde eu errei? Deixa eu voltar aqui. Até aqui deu certo. Daqui para cá, qual foi o desvio que eu tomei? Onde eu me perdi. Exato. Porque se a gente olhar para as marcas hoje consolidadas, muitas pessoas palestrantes coach trazem a BIC. Sim. É a mesma caneta, o mesmo protótipo, nunca mudou e continua sendo a BIC vendendo muito até hoje. Sim. Então, não é mudar o produto, não é mudar a identidade da marca, mas é entender qual foi o desvio que eu tomei. Sim. Porque a gente constrói muito bem algo, a gente tem essa clareza. Só que no meio do caminho a gente começa a olhar para a grama do vizinho. Sim, sempre mais verde. Sempre mais verde, sempre mais fácil, né? Sempre aquela eu faturo tanto e a gente começou nessa era. Esse negócio de grama, a gente não vê a hora que tá aguando, né? A gente não água a gente porque não vê a hora que ele tá aguando a deles. Exato. E daí a nossa vai secando, né? A nossa vai... E eu comecei a entender que não era só sobre recalcular a rota, não era sobre rebrand, era sobre voltar àquele lugar de compromisso que eu tinha feito com o Senhor. Sim. Fiquei no Shopping Guatemi durante 2 anos, mudei meu ponto, depois para uma ala um pouco melhor da que eu entrei, introduzi, e fui para uma loja de rua num ponto maior, mais estratégico. Nesse processo, Márcia, eu falava para o Senhor, Senhor, eu não consigo concluir o propósito desse shopping. Primeiro que o shopping, ele é um ambiente totalmente pesado, para quem é mais espiritualizado, entende que as grandes marcas são todas, né, consagradas e oferecem os seus produtos. Existem N rituais para que aquele produto se posicione. Da mesma forma que a gente ora, o Senhor consagra os nossos sonhos e projetos. O outro lado também faz da mesma forma, só que eles investem muito mais, né? Sim. E dentro do shopping, eles são muitos. Então, quando a gente fala de marca cristã dentro do shopping, a gente conta Sim. numa mão. Sim. A gente não consegue sair, porque literalmente é um lugar que é já entregue, é muito pesado ali de concluir. E toda pessoa que entrava na minha loja, Márcia, era de outra religião. E eu falava, meu Deus, que mistério é esse? Não é possível, Senhor. Até que nada contra, porque, né, cada um tem a sua religião e exige... Era isso que o Senhor queria, né? Pois é, Márcia. E aí... Eu lembrei agora, Andressa, você falando, de uma pastora que disse que ela nunca... Só uma parte. Ela nunca gostou de umbanda, dessas coisas, né? Uhum. Ela era assembleia. Sim. E ela falou, Senhor, me leve para um lugar mais fácil, um lugar onde tenha esse povo, porque eu não quero ir num lugar assim, onde isso é muito forte. Aí o Senhor mandou ela para a Bahia. Ela disse que quando eu cheguei lá só tinha isso. Ela tinha que aprender a trabalhar com isso, né? E eu me deparei com isso. Então, assim, 80%, 90% das minhas funcionárias que passou no Shopping Guatemi, elas eram espírita, bandista, todas. E eu falava, meu Deus, que mistério é esse, longe daquilo que você cria. E aí, a minha loja era no shopping. E eu colocava louvor, tocava louvor na minha loja. Ela ficava perturbada. Tira esse louvor, Incomoda. Ai, que coisa chata. Incomodava. Só que depois que eu falei, Senhor, não dá, esse fardo do Guatemi é muito pesado para mim, não tô dando conta, não tô executando o propósito aqui, né? Eu encerrei o Shopping Guatemi e montei essa operação grande na rua. Elas foram pra rua comigo e elas se converteram. Uau, tirou você de dentro. Porque o shopping já vê mesmo como consumo, como só remunerar, né? A busca do propósito dentro do shopping é menor, não é? A gente enxerga isso. É menor. E fora, é energia. A energia ali, o que eles buscam é a parte... superficial. E
Claro que aonde a gente coloca a planta dos nossos pés, quando a gente está em Cristo, a gente territorialmente, mas há uma guerra espiritual e a gente não pode negar isso, né? Então, a batalha espiritual ali era muito pesada. E aí, elas foram para a minha loja de rua e ali a gente conseguiu fazer um propósito com elas, trabalhar. E elas se converteram e se entregaram a Cristo. E eu entendi o que o Senhor tinha comigo, não é se Deus alcançar uma vida, o propósito está concluído. Então, ali Deus precisava alcançar a vida de 2 meninas e o propósito foi concluído com excelência. Nessa operação de rua que eu abri, que eu falei, vai ser maravilhoso, agora eu vou ficar com uma loja só, com um propósito só. Então, o que eu fiz? Eu fiz uma loja que tinha a parte de treinamento, com um café gigantesco, porque eu não elas iam comprar roupa e ia se deparar com uma consultoria. Mas a consultoria é o quê? De alma, não era nada de... Ali já era uma igreja. Já era uma igreja. Então, vamos sentar aqui, vamos tomar um café, vamos papear da vida e vamos aplicar o propósito. Foi quando a gente começou a receber profecias que nós viríamos para Alphaville. De pessoas que nunca tinham nos visto. E a gente começou, meu Deus, será isso? Será isso, né? E eu lembro que até hoje um profeta de Brasília, ele não me conhecia. Eu fui num evento em Alphaville, da Michele Fernandes, no M3. Sim. Cheguei lá, me deparei com ele, Alexandre, ele virou para mim, para o meu marido e falou, olha, Deus manda dizer que é aqui, que é para vocês se mudarem para cá. E começou a entregar coisas da nossa vida que, assim, nem sabia. Nem você lembrar mais. Nem... Aí eu falei, meu Deus, Rafael, e agora? Como? Porque eu sempre fui muito ligada à minha mãe. Minha mãe estava na minha casa todo final de semana, aquela coisa toda, Márcia. Quando eu aceitei vir para Alphaville, mais uma vez o Senhor colocou um muro, tá? E na frente da minha loja, para você entender. Dezembro de 2000 e... Eu mudei em 2024, dezembro de 2023. A minha loja vendeu 30 mil. O Senhor já tinha falado, muda, eu não mudo. Muda, não mudo. Quando foi novembro, o Senhor já começou. Dezembro, o Senhor levantou o muro. Pensa, dezembro, a época que a gente mais vende, eu vendi 30 mil. A minha mãe falou, vai embora daqui. Você vai ficar desobedecendo a Deus, vai embora daqui. Eu falei, não, eu não vou embora. Imagina, eu coloquei minha vida, meu sangue, todo o meu investimento nesse lugar, não sei o quê. Eu tinha acabado de... Fazia 8 meses que eu estava com a loja, construído. Eu falei, não, mãe, não tem como. Minha mãe falou, filha, obedece. Aí eu falei, tá bom, se eu vender minha loja por X, eu vou. Márcia, a primeira pessoa que a gente falou, comprou. É legal isso, né? Quando a gente faz esses desafios com Deus, se ele fala isso para mim não é nada, espera que eu vou fazer. Isso. E aí, quando eu vendi, eu falei, e agora? E agora? O que eu vou fazer? Eu vou ter que ir embora. Viemos embora para Alphaville e o Senhor começou a trazer para mim a narrativa de eu estou te tornando para o lar. Eu estou te fazendo amar esse lugar. Aí eu falei, mas eu não quero, mas eu não gosto. E todo devocional e toda pregação, o Senhor falava, eu estou te retornando para dentro da sua casa. E é engraçado que foi um período. Eu vi muitas mulheres vivendo isso. Eu vi muitas mulheres renunciando cargos para viver o lar. E o que eu aprendi com isso, Márcia? Que a gente precisa ter equilíbrio. Falar nisso, eu não sei se eu posso dar uma pausa aqui. Eu estou olhando você falar, ouvindo você falar tudo isso e contar os desafios, né? Porque o normal é que as pessoas contem os desafios porque têm passado com muito sofrimento. Sim. As pessoas geralmente fazem, eu quero contar que eu tenho um problema, deixa eu contar bem dramatizado mesmo, sabe? E eu estou percebendo que você tem um controle emocional, que você viveu tudo isso com controle. Realmente aconteceu isso, Andressa? Porque, assim, a gente tem recebido muita gente e as pessoas... eu acho que todos nós passamos por desafios. E eu entendo que cada um tem uma reação. Eu ainda não recebi ninguém aqui, de verdade, que tenha o mesmo controle emocional para contar os desafios que viveu. E aí, é isso... que Deus mostra, né? Porque eu já convidei pessoas para ir à igreja, ela falou assim, eu não vou nessa igreja porque lá eu acho muito sofrido, muito melô, muito assim, a pessoa não passa aquilo diferente. Então, muitas pessoas conseguem transformar a vida
com aquela história, uma forma de doentia, sei lá, uma forma de dramatizar mais ainda o problema que ele passou. E outras pessoas já não ouvem, não prestam atenção, porque aquilo que conta, ela fala, não, isso aí não aconteceu. Sim. E é muito, muito, realmente, Andressa, esses desafios que você passava com essa firmeza, com o sentimento de que tem uma força maior por trás de mim e eu não vou dramatizar isso? Sim. Eu falo que todo mundo que vai contar algo que viveu, dificilmente não lembra da dor. Sim, é isso. E se emociona ao contar, É e isso. se emociona ao falar. E eu sempre questionei a Deus, por que eu não sinto? É como se eu narrasse algo que eu não vivi mais. Eu não vivi, eu não lembro da dor daquele processo, eu não lembro do que eu passei naquele período. E aí o Senhor falou, esse é o lugar de esconderijo. Mas isso é o bom. Esse é o lugar de descanso. Porque quando a gente lê Salmos 91, a gente fala que aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansa. Uau, é isso. Então, se habitar em Deus é você passar por processos descansando. É você passar por momentos difíceis na vida e as pessoas olhar para você e falar, nossa, mas nem parece que você viveu isso. Descansar no Senhor. É descansar. É. Então, eu aprendi isso, Márcia. Porque na minha imaturidade com Cristo, eu ficava mesmo nervosa, né, na minha juventude. Mas depois eu compreendi que isso não muda. Isso não encurta o processo. Isso, pelo contrário, faz com que a gente ainda coloque mais os pés pelas Viva mãos. mais tempo. Viva mais Andressa, tempo. e até achei interessante porque você sabe, eu estou vivendo um luto, Uhum. né? E desde o início do luto, eu vivo dessa mesma forma que você está vendo. E eu tenho visto pessoas me cobrar, nossa, mas não parece que seu marido morreu ontem. Nossa, mas não parece que você está vivendo. Oh, parece até que você gostou. Tem pessoas até que falam isso. E é muito, eu digo assim, tem pessoas que querem viver lá naquele lugar, né? Que querem viver naquele lugar. Eu falo assim, gente, eu entendo que tudo que acontece comigo é aquilo que Deus tem para mim. Sim. Então, e Ele sempre tem o melhor para mim. Então, eu não posso me lamentar, eu não posso chorar a partida dele, né? Porque a gente sabe o sofrimento que ele tinha, a luta que ele tinha e tudo isso. E aí eu só consigo enxergar, não, ele levou meu marido. Né? Não consigo enxergar, não, ele deu um descanso para ele. Então, muitas vezes, nesses momentos, as pessoas... Eu penso que as pessoas cobram. Esse dia, uma amiga minha me falou, que também viveu esse processo de luto, está vivendo. Sim. Ela falou assim, olha, eu não sei quando eu vou tirar o preto. Eu não sei quando eu vou poder ir num show, poder fazer alguma... Tipo assim, né? Alguma Sim. coisa que eu fazia. Eu falei, nossa, as pessoas não mandam na sua vida, no seu sentimento. É quando você sentir que você está preparado para isso. Então, às vezes, eu percebo que as pessoas vivem o desafio, vivem um lugar ruim, porque a sociedade, porque as pessoas que estão em volta cobram que ela viva aquilo. Exato. É isso. A gente estava falando sobre isso de manhã. Sim. Quando eu estava falando sobre Moisés, o Senhor estava falando isso comigo. Não adianta você olhar para o redor e ver que não tem ninguém vendo e jogar areia em cima. Você precisa literalmente saber quem eu sou quando ninguém está vendo. Exatamente. Então, é fácil a gente chorar na frente das pessoas e ir para esse lugar de acolhimento, de dor. Mas, e fora? Como é que está seu coração? Mas... Porque, às vezes, Márcia, o Senhor sabe o quanto é difícil. O Senhor sabe como você está emocionalmente ainda reconstruindo viver sem o seu esposo. Mas o Senhor te fortalece para que outras mulheres olhem para você e digam, eu preciso viver como a Márcia está. Sim. Porque, como eu disse, muitos criticam, mas muitos se apoiam naquilo que você está fazendo. Verdade. Então, esse processo que você está vivendo é o quê? Mulheres estão olhando e falando, se ela pode, eu também posso. Sim. Mas o Senhor sabe que a Márcia não está jogando uma areia. Que existe um sentimento aí dentro. Está vivendo aqui. Que você está vivendo. Só que você não precisa todo o tempo ficar num lugar de exposição. E tem mulheres, tem pessoas que passam por situação que ele fica o tempo todo, a vida toda. Ela acaba esquecendo do propósito que Deus tem na vida dela. Ela deixa de viver o propósito que tem na vida dela para viver aquilo que os outros vão pensar. Para viver aquilo que vai achar. Eu sempre fui muito consciente, sabe, Márcia? Eu sempre coloquei assim, eu vou ter essa atitude, mas qual vai ser a consequência? Então, toda mulher que chega para mim e fala, eu quero me divorciar. Eu falo, tá, então vamos lá.
Para você divorciar, você vai passar por isso, por isso e por isso. Para você ficar, você vai passar por isso. Escolha o seu difícil. É isso que você quer? Porque assim, um divórcio, você vai reconstruir, você vai ter que lidar ainda com o seu ex-marido. Aí você tem filhos que podem crescer rebeldes, cheios de sequela. Você vai ter que ver o seu marido talvez reconstruindo a vida antes de você ir vindo buscar os seus filhos para passar o final de semana com outra mulher que não é você. Você pode ver um marido transformado, restaurado, e você olhar e dizer, não poderia ser eu? E aí a gente tem a mania de dizer, o Senhor tem seus prediletos. Não, o Senhor, ele faz na vida daqueles que não desistem. Será que na hora de recalcular a rota que você tanto fala, né? Exato, porque eu não sou uma privilegiada, eu não sou uma escolhida. O Rafael teve 4 oportunidades. Só que eu falo que elas resolveram parar no meio do caminho. Sim. Eu não parei no meio do caminho, eu não desisti no meio do caminho. Sim. E esse não desistir no meio do caminho é que faz com que a gente conte as coisas tendo a plena convicção que foi o Senhor que teve. Exatamente isso. Então, quando a gente conta, não gera dor, não gera sofrimento, não gera arrependimento, não gera. Né? Quando eu conto a minha história, eu conto assim, o Senhor me permitiu viver isso para que outras mulheres também possam encontrar força para também viver. E eu falo, gente, o perdão é libertador e você aceitar o que Deus tem para você é sobrenatural, porque eu tenho certeza que hoje talvez você esteja passando por um relacionamento conturbado ou talvez está fechando sua empresa e está desesperada. Mas eu quero dizer que se você habitar no esconderijo do Altíssimo, você vai narrar essa história e vai dizer, o Senhor estava lá. E não vai mais te gerar dor. Então, Márcia, eu falo que a gente precisa assumir a responsabilidade das nossas escolhas. Sim. E a partir dali a gente vai começar a compreender que Deus não se relaciona com quem não assume responsabilidade. Eu falo que com a promessa, né, vem a responsabilidade de fazer essa promessa executar. E ela é nossa, não é de Deus. A gente pode ter N promessas, mas se eu não fizer elas se concretizarem, se eu não caminhar e não desistir, assumir a minha responsabilidade, eu não vou viver. É isso. É isso. Mas, olha, você contou, você cuida da casa, você cuida dos filhos, você cuida do corpo. Eu vejo que você está todos os dias, você cuida do corpo. Você é líder de uma tribo na sua igreja, né? Que você cuida também dessas mulheres, né? Você ajuda também essas mulheres. Qual a sua prioridade? Márcia, eu falo que a gente tem processos com Deus. Eu falo que ninguém está pronto e a gente não tem certeza de nada. Por isso que eu falo sempre sobre aceitar e recalcular rotas. Então, quando eu fui para dentro da minha casa, eu recalculei uma rota. Eu falei, eu nunca vou estar nesse lugar. E eu estive nesse lugar. E eu entendi que esse lugar não era uma prisão para mim, mas era um lugar de aprendizado e de amadurecimento. Eu não posso ser a mulher de Provérbios 31, mas eu não sei como gerir um lar. O Senhor me trouxe uma reflexão muito grande quando Ele me voltou para dentro de casa. Ele falou assim para mim, você quer ser tratada como uma rainha, mas você não sabe as funções de uma rainha. Você quer ser tratada, viver como se você estivesse num palácio, mas você não executa as funções que uma rainha tem dentro de um palácio. O principal de uma rainha é educar os seus filhos. Eu falei, educar, eles ficam cheios disso, daquilo. Daí Deus falou para mim, observa. E eu comecei a ver alguns documentários e saber como era a conduta dessas mães com esses príncipes, né? Esses futuros príncipes. E elas delegam tudo. Elas sabem a hora que acorda, como vai acordar, o que vão fazer, o que vão comer, a roupa que vai vestir, o desenho que pode ou não pode ver, a hora da lição, a hora de dormir. E eu falei, eu tenho serva, eu tenho funcionário, assim, né, trazendo a época, né, que dizia, como a gente lê em Provérbios, ela dá ordem às suas servas. Então, eu tenho pessoas para me ajudar a fazer isso, mas eu não sei instruí-las. Então, o meu filho culturalmente está sendo educado com a cultura da casa delas, do lar delas, com os traumas que elas tiveram, com as referências que elas têm. E aí a gente olha para famílias estruturadas e pergunta assim, por que desviou? Sim. Porque a cultura que foi implantada naquela criança não veio do reino
estabelecido dentro da casa. Veio da funcionária que trouxe o reino dela para dentro daquele lar. E eu comecei a entender algumas coisas que o Senhor começou a ministrar no meu coração e dizer para mim, equilíbrio, filha, equilíbrio. Você pode malhar, você pode ter seu lazer com as suas amigas, você pode viajar com seu marido, você pode fazer todas as coisas. Mas você precisa saber o que acontece dentro da sua casa. É isso. Eu demorei muito tempo para aprender isso também, Larissa. Aí foi quando eu comecei a compreender literalmente o porquê que o Senhor me retornou. E eu comecei a gerir a minha casa. Eu comecei... quem fala muito disso é a Viviane Martinello. Ela fala, enquanto eu não arrumei todas as gavetas da minha casa, o Senhor não me liberou para fluir naquilo que Ele tinha na minha vida. Então, eu tô fora, mas eu sei o que acontece na minha casa, onde estão minhas coisas, né? Exato. Quem está cuidando dos meus filhos, o que as minhas servas estão fazendo. Isso. E eu precisei ajustar tudo isso. Só que nesse tempo, eu me encontrei vazia. Porque eu achava que ao mesmo tempo que eu tinha muitas funções, eu tinha muito tempo vago. Porque quando a gente organiza, sobra tempo. Sim. Sim. Então, já tinha tudo organizado, o dia que elas iam fazer, a hora que ia fazer, levava na escola e eu fiquei muito tempo parada. Falei, e agora, meu Deus, o que eu vou fazer? E eu comecei a observar a cultura de uma mulher empreendedora, rica, milionária, que multiplica. O que elas fazem? Acorda às 5 da manhã, faz seu devocional e vai para academia. Saiu da academia, vai trabalhar. Eu falei, não. E a casa, né? Eu falei, alguma coisa tá disfuncional aqui. Eu falei, por que eu faço tudo, mas eu não consigo cuidar de mim? Por que eu não tenho tempo? Então, eu vou acordar mais cedo. Eu vou começar a cuidar do meu corpo. E aí, o exercício físico, Márcia, foi o que me sustentou dentro de casa. Então, eu acordava de manhã, botava a mesa, fazia tudo que eu tinha para fazer, levava as crianças para a escola e ia para a academia. E comecei a colocar isso como prioridade. E aí, foi mais uma coisa que o Senhor construiu em mim. Por quê? Quando o Senhor fala sobre corpo, alma e espírito, Ele nos deu um pilar. E esse pilar que é corpo, Ele nos entregou perfeito. Sem doença, sem enfermidade. Uma máquina que funciona. Quem estraga essa máquina somos nós. Verdade. Somos nós. Aí, eu comecei a fazer, sabe o quê? Cuidar desse pilar que muitas pessoas desprezam. Porque o que a gente vê hoje na igreja? O que a gente vê... Peraí, deixa eu tirar esse contexto de igreja. O que a gente vê... Corta. Deixa eu refazer. Corta. O que a gente vê hoje com a religiosidade? Que esse pilar do corpo, ele não é importante. Sim. E que ele é uma distração. Ele vai roubar o seu tempo de adoração, ele vai roubar... Você vai ficar presa ali, e é uma coisa mais sensual, porque você vai pôr uma roupa justa e aquela coisa toda. Então, a mulher cristã, ela não cresceu com a cultura desse pilar estabelecido. Perde o sustento físico. Perde o sustento físico. Fica cansada, fica estressada, autoestima baixa. Porque a gente não malha para os nossos maridos, a gente malha para a gente. Sim. Eu tenho uma amiga que fala, ela é muito engraçada, ela fala, Jane, que é meu personal, né? Ela malha comigo, ela fala, Jane, eu não treino para ficar bonita para meu marido, não. Eu treino para me olhar no espelho de calcinha e de lingerie e me achar bonita. Falar, uau, que mulher bonita. Porque isso me deixa feliz. Porque isso me deixa mais satisfeita. Aí a gente olha para mulheres que têm um problema de relação com o marido. Sim. Elas não estão felizes com o corpo. Então, automaticamente, elas se sentem vergonha. Então, o corpo é um pilar muito importante. Sim. Que as pessoas desprezam. E aí, às vezes, também, quando você cuida do corpo, você não cuida só para você. Porque você cuida para a família toda. Agora que meu marido faleceu, meu filho falou, mãe, você vai fazer pilates todos os dias. Porque eu tenho personal que vai 2, 3 vezes em casa, mas aí ele fala assim, não, você vai fazer pilates todos os dias. Porque a atividade física, ela prolonga meus anos de vida. Então, eu vou ter mais tempo de vida com meus filhos. Eu vou ter mais... Eu vou me sustentar melhor com o meu filho, com a minha casa, com a minha família. Eu vou ter mais energia para... Até se for para delegar, eu vou ter mais energia para isso. Porque quando eu não faço atividade física, eu fico mais tempo deitada. Eu não enxergo o que está acontecendo em volta de mim, porque eu não tenho energia para isso, né? Então, talvez...
o principal, né? É o É principal. o principal, porque se eu não me sustento, eu não consigo sustentar a minha casa, a minha família. E o exercício físico, Márcia, ele não só trata o físico, mas ele libera pra gente Sim. vitaminas que a gente faz reposição natural. Você não entende porque depois de uma atividade física a gente tá outra pessoa. Outra pessoa. E nesse processo, eu falo, né, você falando, e realmente eu vou lembrando das coisas, eu falo, meu Deus! E nesse processo com exercício físico, meu marido entrou nesse processo de retomar em casa e que eu comecei a praticar exercício físico, meu marido caiu numa depressão. Então, o exercício físico, ele foi o pilar que me sustentou emocionalmente para lidar com o meu Com marido. isso. Então, o Rafael, super alegre, uma pessoa, energia lá em cima. Ele sempre acordava dançando, pondo música, e eu, a chata, ai, né, acorda Sim. logo cedo, assim. E eu me deparei com o meu marido em depressão nesse tempo. Eu já estava mais ou menos uns 3, 4 meses praticando exercício físico. E eu lembro que foi o exercício físico que me ajudou muito. Quando eu achava assim que eu não ia sustentar, que eu não ia dar conta daquilo, eu voltava da academia e falava, eu consigo vencer mais um dia. Porque eu deixava ali no exercício físico todas a minha emoção. É como se pegar o peso, tirasse o peso que eu estava carregando. E nesse processo de depressão do Rafael, eu comecei a entender o porquê que o exercício físico é tão importante. Quando a gente vai estudar sobre uma pessoa que está depressiva, ela precisa de dopamina. Sim. E o exercício físico libera dopamina. E nesse processo com o Rafael, sabe, Márcia, eu fiquei emocionalmente bem fragilizada, assim. Eu me senti culpada várias vezes, eu me senti que... Sabe quando você não faz, não dá o seu máximo e não faz aquilo que precisa fazer? E mais uma vez o Senhor foi colocando cada coisinha no seu lugar e falando, filha, eu preciso ajustar coisas nele e eu preciso pará-lo. Não tem o que você fazer. Você pode tentar fazer, você pode usar suas ferramentas, mas não vai. E nesse processo com exercício, eu falo assim, eu fico muito feliz, porque a minha mãe começou a praticar exercício físico. As pessoas começam a ver, A minha né? mãe tinha muita dor, a minha mãe falava, eu falava, mãe, não é sobre físico, mas é sobre saúde. A senhora não quer cuidar dos seus bisnetos, você não quer ter uma vida com os seus netos. E eu comecei a ver pesquisas que a mulher, ela perde muito músculo na perna, né? Sim. E essa falta de musculatura na perna faz com que a gente tenha Alzheimer na velhice. Para a mulher é muito importante. Nossa, essa parte eu não sabia. Depois você Gente, pesquisa. Quero saber. Exercício físico, gente, é vida, Cura é qualidade Alzheimer. de vida. Evita, né, na verdade, o Alzheimer. Evita o Alzheimer. Então, pensa, o quanto de doenças futuras a gente pode inibir praticando exercício físico. Sim, sim. E nisso tudo, no meio desse turbilhão de coisas que eu vivi, meu marido com depressão, eu praticando exercício físico, eu em casa, querendo fazer alguma coisa, tendo que assumir a empresa de novo dele, né? Na parte financeira. Eu falei, meu Deus, e agora? Não é isso que eu amo, não é isso que eu quero. Sabe, eu não gosto do financeiro. Eu faço, mas eu não gosto. Eu comecei a pedir para o Senhor me dar um lugar para fazer. Me dar um lugar para executar novamente. Eu comecei a pedir para o Senhor, eu falei, Senhor, e se o meu marido, a empresa dele, eu não amo fazer isso, o que eu vou fazer? Eu preciso sustentar de algum lado, né? Sim. E foi aonde o Senhor começou a olhar, eu comecei pro olhar do fitness, da roupa fitness. Sim. Comecei a pesquisar sobre esse mercado e eu falava para Deus, Senhor, eu quero algo que vai incluir na minha rotina. Eu não quero desconstruir isso que eu construí com o Senhor. Então, eu malho todos os dias, eu fiz o plano, né, Márcia? Uhum. Malho todos os dias, vou postar o look todos os dias. Sim. Na ótica, é tudo perfeito. Na prática, a gente vê que não é assim que funciona. E nessa prática, eu estou ajustando e amadurecendo mais um negócio. Com isso, eu desenvolvi um novo produto fora do fitness, que é ajudar mulheres que querem a empreender. Eu tenho uma facilidade muito grande, então eu tenho um recurso e com aquele recurso eu consigo montar um negócio, fazer nascer um negócio e esse negócio estruturando com o tempo. E eu falei, Senhor, me dá algo que realmente eu possa ajudar outras mulheres e fazer, né, outras mulheres a desenvolver.
Porque tem muitas mulheres, Márcia, com capacidade dentro de casa e achando, se eu empreender, eu vou ter que largar aqui. Verdade. E vão morrer, talvez, frustradas por medo de não vou dar conta de tudo. Mas a gente tem capacidade de muita coisa, né? Então a gente pode empreender com várias coisas, né? O fitness vai estar no seu dia a dia, né? O fitness está no dia a dia e eu consigo agregar várias coisas com o fitness, eu consigo agregar outras marcas, eu consigo fazer com que ele seja uma marca de atacado. Eu já abri uma marca, né? Eu não estou revendendo. Então, eu criei uma marca do fitness, desenvolvo os produtos, né? Eu tenho uma sócia e a gente desenvolve esses produtos porque futuramente a gente quer se tornar uma marca atacadista. Então, se você tem uma loja, quer revender o nosso produto, você pode. Mais um empreendimento. E esse negócio que você falou para ajudar mulheres, Andressa, sabe o que eu vejo? Porque as mulheres, quando falam em empreender, elas acham que tem que ser empreender com algo grande. Sim. Elas não conseguem, a maioria delas que estão em casa, enxergar que aqui, eu sempre falo aqui que aquele bolo que ela faz, que aquele salgadinho, aquela torta, aquilo que ela faz ali, crochê, artesanal, alguma coisa, ele pode começar pequeno, mas ele vai crescer. Ele vai crescer. Então, eu digo para você que quando eu montei a agência, eu queria mostrar para essas mulheres, eu continuo querendo, para essas mulheres, que aquela que faz um bolo, o bolo dela pode ser tão, eu gosto sempre de contar isso, o bolo dela pode ser tão maravilhoso, pode ser tão melhor do que muitas marcas de bolo que tem aí, ela não conseguiu enxergar, ela não conseguiu ver. E a gente precisa enxergar disfarçado a que nós estamos aqui. Porque nós estamos aqui para viver um propósito de Deus. Exato. A gente precisa saber disfarçado a que eu vou levar o propósito de Deus à frente, né? Então, realmente é isso que você está dizendo, eu vou ajudar mulheres a empreender, porque tem muitas que estão ali, que sabem fazer e que talvez não tenham esse impulso. Não, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou colocar esse bolo? Como é que eu vou colocar essa torta? Como é que eu vou colocar tem as organize, né? Eu sou tão organizada, eu consigo organizar a minha casa com roupas. Como é que eu vou levar esse processo de organização para outras mulheres? Né? Porque às vezes eu consigo fazer tudo lá fora, mas eu não consigo organizar a minha casa. Sim. Né? E muita gente precisa disso. E olha, você está dizendo, eu quero fazer isso e já quando a gente começa já com o propósito de ajudar outras pessoas, não tem como dar errado. Eu recebo muitas perguntas assim, eu não sei qual é o meu propósito. Né? Sim. Eu não sei o que eu tenho habilidade para fazer, qual é o meu dom. Eu vejo todo mundo falar em propósito, está na moda, mas qual é o meu? É isso? Exatamente. E eu tenho um mentor que ele sempre falou para mim, o seu propósito é aquilo que te acompanha desde que você nasceu. Seu propósito tá aí. Você não precisa correr atrás. Não. E eu, Andressa, todo mundo perguntava, que roupa bonita, de onde é essa roupa? Eu sempre fui aquela que ditei moda. Sim. Eu sempre fui aquela que falava, gente, descobriu uma loja, não sei o quê, levava as amigas. Então, o meu propósito já tá aqui. Eu só preciso colocar ele em execução, eu só preciso colocar ele para fazer. E é o que você está falando, muitas mulheres têm um dom incrível, faz um bolo como ninguém, prepara um lanche como ninguém, organiza uma casa como ninguém, N coisas, e fica, qual é o meu propósito? O seu propósito é o dom que você faz com excelência, sem muito malabarismo, sem inventar. É isso. Sim. Que é o seu propósito. E eu vejo pessoas... Não tem peso nenhum, né? Não tem peso, ele flui. E eu vejo pessoas, Márcia, sofrendo com isso, sabe? Buscando, começando uma coisa e saindo e termina e perde dinheiro e faz isso porque estão buscando um propósito qual não é o seu, mas baseado no que o outro está fazendo. E essa geração é a geração que mais sofre, porque tem muita informação, dá para comparar a todo tempo. Então, a gente fica assim, eu tenho dinheiro para isso, eu vou executar. E não é sobre o dinheiro, é sobre você ter a habilidade para fazer aquilo acontecer. E eu entendo também, que quando eu estou enxergando algo dos outros, eu entendo que isso é uma distração. É uma distração. É uma distração porque o inimigo já sabe que aquilo, meu propósito vai transformar a vida. Então, ele tenta o tempo todo me distrair para fugir daquilo. Então, a Lauve, ela nasceu de uma... dona de casa, hoje, né? Que eu estava dona de casa, Sim. Que entendeu a importância de praticar exercício físico. A Lauve não é uma roupa de academia, então eu quero que essas mulheres, ao se depararem, ao se encontrarem com um produto da Lauve, elas possam entender que
O propósito está no seu movimento. Então, a Lauve quer vestir mulheres que se vistam do seu propósito. Ela quer trazer conforto para a vida de mulheres no seu dia a dia. Então, uma mulher que faz 1000 coisas e que ela está bem vestida com uma roupa de academia, ela consegue jogar um blazer, ela consegue pôr uma camisa por cima, ir ao mercado, ir a uma reunião e executar todas essas funções sem procrastinar. Porque a gente fala às vezes assim, eu ponho uma roupa de academia e às vezes eu tenho que já um compromisso em seguida, não dá tempo, por isso que eu não vou na academia. Não, com o Lauve, minha filha, você vai ficar bonita, vai se sentir segura, é uma roupa confortável, que você vai jogar uma camisa por cima e vai poder ir numa reunião, tomar um café com a amiga, vai poder encontrar, vai poder ir no mercado, na reunião de escola. Então, a Lauve, ela veio com o propósito de que mulheres se encontrem, se amem e entendam realmente a importância desse pilar do corpo, né? E ela nasceu de um lugar que eu já domino, que é o mercado da moda. Sim. Mas com um propósito que eu vivi, eu sei o quanto ele é positivo para tirar mulheres que estão em situações de presas mesmo, sabe, Márcia? Tem uma menina que foi a nossa cara da marca, que a gente fez uma marca bem inclusiva, então a gente trabalha até o GG. Não é só para mulher que já tem um corpo perfeito, sim, que pratica esporte, que não. É para aquela que vai iniciar e ela vai encontrar uma roupa para que ela se sinta bonita e confortável para ir. Que ela vai baixar de tamanhos até e chegar no desejável. Vai conquistando os processos e entendendo que esses processos existem. Todo mundo começa, quando eu comecei eu estava no 40, quando eu comecei a malhar, hoje eu estou no 34. Olha aí. Mas é um processo de quase 2 anos. Né? As pessoas olham e falam, não, eu quero esse resultado, eu quero viver isso, mas é um processo e a gente precisa suportar esse processo. Ô, Andressa, a gente, desde a hora que nós começamos a conversar, eu enxergo que você tem um chamado com mulheres, né, para cuidar de mulheres. Sim. Né? Você é líder, você lidera, você colocou muito bem a marca para que você criou, você colocou muito bem agora o que você quer fazer, ajudando mulheres a empreender, a dar o caminho para elas, né? Ou seja, está claro que Deus te chamou para isso, sim, né? Você consegue identificar em que momento você entendeu isso? Em que momento Deus falou, não, Andressa, foi para isso, você chegou para transformar mulheres, porque desde lá de trás, eu entendi que desde a hora que você mudou do shopping para a loja fora, Deus te mostrou que você tinha que transformar aquelas mulheres que estavam ali com você. Mas foi naquele momento ou existia um outro momento que você falou assim, não, é isso que eu quero. Eu vejo você, vocês não sabem, mas ela lidera um grupo que eu faço parte, e eu vejo você com muita leveza, passando com muita segurança, passando aquilo. Você entendeu, então, em algum momento, que é isso que você tem que fazer. Então, você faz isso com muita segurança. Você já percebeu assim, gente, foi aquela hora que Deus falou comigo, é isso que eu vou fazer. Ou Deus foi te conduzindo e você não sabe exatamente o momento que Ele falou isso. Porque é muito claro que isso fez bem para você e você não quer viver com isso só para você. Você quer dividir com outras mulheres e você divide bem isso. Em que momento foi? Eu acho que eu caí na isca do Senhor. Todo mundo fala que eu sou muito durona e que eu não... Mas quando eu falo sobre cair na isca, é o único momento que, assim, que eu me emociono, né? Porque se você me perguntar o que você ama fazer, eu amo falar do amor de Jesus. Amém. Eu amo sentar e conversar com mulheres, impulsionar mulheres e fazer com que mulheres se encontrem realmente em Cristo. Porque de tudo que eu conquistei, de tudo que eu tenho, de sabe, todas as minhas conquistas, o mais importante foi entender quem Deus é. O mais importante foi entender quem eu sou para Deus. E quando a gente compreende quem a gente é para Deus, assim as coisas se tornam muito mais leves. A gente aceita muito mais os processos da vida. Eu passei recentemente por algo e que me marcou muito. E eu perguntei ao Senhor, Senhor, eu não entendi o porquê que eu vivi isso de novo. Mas o Senhor sabe. O Senhor sabe. Então, a gente tem uma falsa ilusão de que viver com Cristo é sempre viver de uma forma confortável.
E ele sempre vai levar a gente para um lugar de desconforto, para que a gente extraia o melhor óleo. É natural eu falar com mulheres, Márcia. É natural eu falar de Cristo. É natural eu sentar e liderar e trazer essa influência. Mas muitas vezes eu me pego, Senhor, quando? Senhor, eu acho que eu ainda não estou pronta. O que eu preciso renunciar mais? Né? Que bom, né? Porque enquanto a gente pergunta isso, a gente está numa fase de crescimento, né? Eu sempre fico. Então, a gente nunca se acha competente o suficiente quando o assunto é cristianismo. A gente nunca acha que está pronto o suficiente para Deus nos usar. Então, esse é o meu maior desafio. Eu sei, né, que Deus derramou essa unção para mim, essa graça. Eu sei que pessoas reconhecem isso, mas às vezes eu me pego questionando a Deus o momento certo. Eu ainda espero o momento certo. E talvez é isso que falta para mim. Em tudo isso que eu vivi, eu preciso virar essa chave. No propósito não tem o momento certo. No propósito tem, eu preciso fazer. Eu preciso acreditar. Precisa ser um desejo ardente que queime. E que me faça sair desse lugar de conforto, desse lugar que muitas vezes me prende. Mas eu falo que eu caí na isca de Deus e eu não sei nem dizer quando e nem como. Foi em algum momento Ele foi aí, me né? conquistando. Também na vida da gente, da família, em toda a família, a gente passa por problemas de saúde. Você me contou que o seu pai sofreu um AVC, né? Que seu pai é tão novo e passou por isso. Como foi ver isso? Porque a gente consegue cuidar através de oração e ter essa fortaleza quando a gente tem essa intimidade com Deus. A gente sabe que Deus está cuidando da gente e dos nossos. Sim. Né? Como foi receber a notícia, né, de quando seu pai teve um AVC? Você me falou que ele teve vários. Teve. Quer dizer que você tem vivido isso, né? Como é viver também esses desafios na saúde de alguém da família? Márcia, eu nunca... eu tive convívio com meu pai, né? Meu pai de sangue, mas eu nunca fui muito próxima. Meu pai, ele fez escolhas na vida, assim, ele sempre viveu como se ele nunca fosse envelhecer e como se ele nunca fosse um dia precisar, né, dos filhos. Então, meu pai, quando minha mãe se divorciou, ele foi curtir a vida, ele já curtia a vida e ele intensificou isso. Só que a gente sempre ouve falar que nós somos vítimas de outras vítimas, né? Sim. Então, meu pai, ele veio de uma família muito disfuncional, muito disfuncional. A minha avó e meu avô não tinham bom relacionamento, não tinha bom caráter, nem boa índole. Então, meu pai, ele cresceu sem base do que era uma família, não foi construído amor entre irmãos. E quando meu pai começou com o primeiro AVC, eu tinha um sentimento de mãe. Sabe aquela mãe que precisa cuidar do filho? Porque eu tinha me encontrado com Cristo, já estava vivendo o evangelho e claro, a gente quer que toda a nossa família seja alcançada e que toda a nossa família seja salva, né? É esse o propósito quando a gente encontra Cristo. Só que eu não consegui levar o evangelho para ele antes de acontecer todas as coisas. Até porque ele nunca aceitaria, né? Para ele não fazia sentido até Sim. precisar. É o que muita gente vive hoje, né? Ah, Deus, para quê? Religião. Não, eu vivo bem sem, até que o problema aparece e fala, ai, meu Deus. Só ele pode me tirar desse Sim. lugar. Então, no primeiro AVC que ele teve, eu fiquei com muito medo de perder, não tinha, né, relacionamento com ele, não tinha vivências com ele, eram poucas as memórias. E eu tentei salvá-lo, essa era a minha preocupação, salvar. Então, eu apresentei Jesus para ele rápido, comecei a falar de Cristo para ele, mas não foi o suficiente. Ele teve o primeiro e voltou para a vida que ele tinha. Ele teve o segundo e, mesmo assim, continuou com a vida que ele tinha. Para você ter noção, o último AVC que o meu pai teve, meu pai bebia, já usou droga, aquela coisa toda. O último que eu fui resgatá-lo, tinha maconha na casa dele ainda. Então, eu falei, meu Deus, ainda? Ele teve 4 AVC e ainda. Então, a gente, às vezes, fica perguntando para o Senhor, né? Só que o Senhor tem um propósito em tudo. O Senhor, ele sabe o tempo de resgate para cada pessoa. E ali, naquele último AVC, ele entendeu que ou ele parava ou ele ia falecer.
E o medo de uma pessoa que não é convertida é morrer. Sim. Porque ela não sabe para onde ela vai, ela não sabe o que acontece depois. Então, ali Deus trabalhou estrategicamente nele. Esse período que ele ficou na minha casa tinha célula, sempre teve célula. E eu lembro que a cada célula que tinha era um encontro assim com o Espírito Santo que eu achava, ele vai me infartar. Aí ele ficou um tempo na sua casa. Ele ficou. E ele vai infartar, eu falava, né? Como que vai ser? Só que o meu pai, ele teve uma garra muito grande, né? Ele hoje, mesmo depois do 5º AVC, ele Quer viver. quer viver. Ele quer tentar recuperar algumas coisas que ele não, para ele não fazia sentido, que ele não tinha entendimento. Então, ele luta hoje ele mora sozinho, é uma conquista para quem teve 5 AVC. Sim, sim. Ele consegue organizar a casa dele com as dificuldades, ele faz a própria comida, ele consegue se comunicar via WhatsApp, mesmo com a dificuldade de fala. E é uma superação, literalmente. E eu questionei ao Senhor, eu falei, Senhor, por que o Senhor não cura ele? Né? O Senhor deixou ele vivo, ele ficou sem andar, ele ficou acamado, o Senhor permitiu ele voltar a andar. Eu tive um sonho, Márcia. Tive um sonho com ele. E ele foi uma resposta de Deus para mim. Eu sonhei com ele curado fisicamente e ele na vida antiga. Aí o Senhor falou ao meu coração, eu não curo. Porque se eu curar, ele não vai ser salvo. Uma vez eu falei isso, o Senhor às vezes nos freia de coisas que a gente faz, né, para a gente poder aprender um período que está ali. Ele freou para aprender e depois ele pode retomar naquilo. E se ele retomar naquilo que ele era antes, ele vai frear novamente. Exato. Então eu enxergo isso, que várias vezes o Senhor nos freia em alguns momentos que a gente não enxerga aquilo que ele tenta mostrar, né? Ah, você não vai aprender, então? E é desafiador para quem passa por esse processo de enfermidade na família. Sim. Porque a gente tem medo de perder, a gente tem medo da morte, a gente está todo o tempo... Mas quer que ele seja perdoado, né, também, né? Mas tem coisas que tá no controle, tá nas mãos do Senhor. Então, todos os AVCs que eu acompanhei dele, eu acompanhei os últimos 3, né? Eu estava presente. Foi muito desafiador, foi muito difícil para mim dominar as minhas emoções. Mas eu entendi que ali era só a dependência de Deus. Então, para uma pessoa que está com alguém enfermo, é depender literalmente de confiar no Senhor. Porque a gente não pode fazer nada, Márcia. É só o Senhor quem faz. Tem coisa que vai além da nossa capacidade, Exato. né? Que a gente não consegue mostrar. O que você acha que o Senhor ainda tem para você na vida dessas mulheres que você lidera? Porque você está ali com elas liderando estudo bíblico, né? Mensalmente, todos os dias, né? Sim. Com devocionais. O que você espera ainda que o Senhor ainda te acrescente para você transformar a vida dessas mulheres? Você acha que você consegue ver o resultado disso que você faz, né, nessa sua equipe, com essas mulheres que você lidera? Eu tô há pouco tempo, né, bem pouquinho, eu já consigo ver algumas coisas que eu não fazia, eu consigo enxergar algumas transformações através dessa, até porque você é tão nova, eu sou bem mais velha que você, e eu falo, gente, a gente aprende ainda, né? Aprende todos os dias. Mas o que você acha que o Senhor ainda não... Tem algum desafio no grupo ainda que você fala, Senhor, o Senhor precisa me tratar porque eu preciso ajudar ali? Você acha que você precisa... todo dia você diz que você está sendo tratado em alguma coisa. Sim. Mas existe no seu grupo algo que você percebe, Senhor, o Senhor precisa me tratar aqui para eu poder lidar com aquela situação? Eu acho que todo ser humano tem uma dificuldade de submeter. Sim. Eu acho que esse é a maior dificuldade da humanidade. E submeter à autoridade é bíblico. Então, a gente precisa estar sempre abaixo e concluindo a visão que a nossa liderança está trazendo. E para quem viveu sempre muito independente, se submeter é uma prática diária. Então, acredito que quando o Senhor permitiu eu estar à liderança embaixo de uma igreja, de um determinado grupo de mulheres, porque eu não sou a única, né? São 12 líderes cuidando de grupos de mulheres ali dentro do Ministério de Mulheres da Igreja de Alfa, da pastora Cassiane. Cada grupo entrega algo que o Senhor tem. E eu não sei se você, nos nossos encontros, você vê o quanto eu falo sobre a submissão, o quanto eu falo que é difícil a gente compreender.
E eu acredito que todas nós ali somos líderes. Se a gente olhar Sim. o histórico, nós da tribo Sara, nós somos mulheres que fazem acontecer. A gente é líder nata, a gente conduz os nossos maridos, mesmo com dificuldade, a gente está sempre à frente, eles estão sempre consultando. Você acha que é um bom negócio? Você acha que eu devo fazer isso ou fazer aquilo? E para a gente que tem esse dom, né, Márcia, se submeter é difícil. Então, eu acredito que Deus está trabalhando ainda na minha submissão, para que eu possa ainda compreender. Porque há um perigo quando a gente chega num topo da vida. Se a gente não soubesse se submeter às autoridades, a gente não vai se submeter a Deus. Quando a gente estiver no topo, nem Deus nos para. E isso a gente vê nitidamente com Saul. Sim. Saul, ele não soube a hora. Ele foi se submetendo ao profeta, mas quando ele foi conquistando níveis mais altos, ele não se submetia mais nem à voz do Senhor. Isso é um perigo para a gente. Então, eu acredito que Deus está me tratando nessa área, nesse grupo, a me submeter, a entender o que é realmente estar vivendo o propósito, o que é realmente conduzir um pasto, sabe? O que é realmente levar um rebanho para a direção correta, para que depois o fluir dele venha. Amém. Andressa, eu vivi tudo, você sabe, parte daquilo que eu vivi. E eu acho que eu aprendi muito nesse tempo todo, que eu fiquei quase 18 anos cuidando da saúde do meu marido. Eu acho que 18 anos, talvez um pouco mais, esse tempo que eu vivi ali talvez fosse... Eu falo, não, eu quero ficar ali. Sim. Porque é uma zona de conforto. E eu entendi também que nesse período e nesse processo, várias vezes Deus me mostrava que realmente não era Ele que dava conforto. Né? E hoje eu estou escrevendo meu livro, porque eu quero mostrar, eu quero falar para essas mulheres que tudo que Deus coloca para você viver não é como um peso. Não. Então, se Ele deixou você viver aquele tempo ali, Ele não quer que você viva o tempo todo, porque ali Ele te colocou para um aprendizado. Sim. E você não vai ficar a vida inteira no aprendizado. Quando nós vamos para o colégio, a gente vai para o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, a gente siga até... E a gente vive pós-graduação, pós isso, pós aquilo, ou seja, a gente tem a vida toda para aprender. Então, eu preciso sair daquele lugar. Sim. Então, hoje, o meu livro, ele fala sobre isso. Ele fala sobre as mulheres não viver no deserto. E Deus não te coloca num deserto para viver a vida toda. Você precisa sair do deserto. Exato. Então, meu livro hoje fala como eu saí do como eu vivi tudo aquilo e o que sem ter que desistir ou não viver o propósito de Deus na minha vida, né, para transformar vidas. Hoje você prega ali fé, recomeço, né? Você ensina tudo isso. O que você está preparando? O que você acha que você está deixando como um legado, né? Eu penso que isso que eu vivi todo faz parte do meu legado, que eu ainda tenho, e está longe de encerrar, porque eu acho que eu passei um tempo esquecendo o que Deus tinha para mim. Logo depois que eu vivi isso, que eu recomecei, que Deus falou, não, você vai agora falar sobre isso tudo, né, que você passou para ajudar outras mulheres, né? Então eu quero. E daí nesse período Deus me mostrou, me ajudou a lembrar de coisas que eu já tinha esquecido. E eu falei para você, eu acho que eu tinha mais tempo do que eu tenho hoje, porque Deus tem me ocupado todo o meu tempo. Sim. Todo o meu tempo. Ele falou, você aprendeu e agora todo esse tempo que eu te ajudei, você vai, né, que eu estive com você, você vai mostrar o meu propósito na vida de outras mulheres. Você entende que você já viveu parte do legado, mas o que você ainda quer fazer? Sabe? O que você acha ainda tenho para fazer? Eu não cheguei, então, Márcia, não, eu já vivi, o meu legado é esse. De que forma você acha que se você for chamada hoje, né, por Deus, o que você acha que você deixou? Que Jesus falou, não, você deixou isso, que você falou, não, isso eu fiz bem, eu cumpri. O que é mais forte que ele falou? Não, é esse. De que forma que as pessoas vão te enxergar? Vão lembrar de você? Nosso pastor, ele fala muito sobre o fruto, né? Ele fala que uma árvore, ela deixa fruto e esse fruto não estraga. Esse fruto não apodrece.
E ele é geracional. E quando eu vejo mulheres falando, ou até vindo para mim nas minhas redes sociais, com a Andressa que começou na rede social e a Andressa que está hoje, é sobre casamento, é sobre relacionamento. Eu recebo mensagens, Márcia, de mulheres, eu não falo mais sobre isso na minha rede social. É muito pontual quando eu falo. E a gente está sempre recebendo pessoas novas ali, né? Mas até hoje, mulheres me pedem ajuda, né, nesse sentido. Então, isso quer dizer que eu plantei essa semente lá atrás. Sim. E essa semente gera frutos até hoje. Porque no momento difícil da nossa vida, a gente lembra de alguém. E no momento difícil dessas mulheres que ouviram eu contando do processo e que talvez nunca imaginariam viver, elas lembram e vêm até mim com um pedido de socorro. E eu acredito que essa bandeira ela é muito bem firmada dentro da minha casa. Ela é muito bem posicionada. E eu sei que se um dia eu vier não existir, a Laura vai concluir isso. Porque é uma coisa que eu sempre falo para ela, filha, você está crescendo, você vai construir a sua família, você vai construir a sua história, mas o casamento é a coisa mais importante que existe para Deus. Então, não importa o que você passar, escolha bem o seu marido. Escolha ficar no lugar que o Senhor te coloca. Porque, Márcia, eu vejo que nós temos autorização para sair do relacionamento quando nós somos traídas. Mas a palavra de Deus diz que isso acontece pela dureza do coração do homem. Eu não enxergo com o amor de Deus. Exato. Então, Andressa, não quero carregar esse peso. Então, se um dia o Senhor botar um ponto final, esse ponto final não vai sair de mim, vai sair do meu marido. Não que eu vou aceitar esse lugar, porque eu não vivo isso. Eu não vivo traição, eu não vivo uma história, né, totalmente contrária. Eu vivo uma história de restauração, literalmente. Mas eu precisei ficar nesse lugar, eu precisei acreditar nessa restauração para eu viver. Então, eu olho para as pessoas hoje desistindo muito fácil. As pessoas abandonando uma família por coisas assim que é tudo por ego. Eu não merecia, eu isso, eu aquilo. E aí a gente não vive literalmente o que o Senhor diz. A gente não consegue ver lares sendo restauradas, empresas sendo restauradas, porque eu também já passei por falência na minha empresa. Imagina se eu tivesse fechado. Sim. Imagina se a gente tivesse desistido. Então, tudo, a base é a nossa família, é a construção dentro do nosso lar. Se eu tenho, como que eu posso dizer, resiliência suficiente para restaurar um casamento, eu consigo restaurar qualquer coisa na minha vida. Sim. Eu consigo passar por qualquer processo. Então, a gente vê pessoas caindo, se levantando, e é o que você falou sobre o deserto. O deserto é um lugar de passagem. Se você não aprende nele, se você não deixa nele o que você precisa deixar, você vai voltar para aquele lugar. Sim. E você vai ficar retornando para aquele lugar. Então, a gente precisa compreender o que Deus tem, né? O que Deus quer. E eu entendi isso, que a minha história, a minha superação e a minha restauração é para que mulheres um dia falam, eu conheço uma pessoa que passou por isso. Eu conheço uma mulher que o marido dela era viciado em prostituição e Deus restaurou. Eu conheço porque nós não lutamos contra os nossos maridos. A gente luta contra principado, potestade, dominadores das trevas. Sim. Então, eu, como uma mulher cristã, eu não posso levantar uma bandeira de algo que eu sei que não é o meu marido. Eu sei que é as forças, que é o inimigo que quer a destruição dos lares, desde o começo, desde a fundação. Então, esse é o meu legado. Eu acredito que eu colho fruto disso até hoje. Então, isso, para mim, eu tenho a plena confirmação de que se me lembrarem de mim, vão lembrar. Como a mulher que lutou e ficou e restaurou. E até pelas minhas amigas. Elas falam, amiga, eu conheci uma pessoa que estava passando por isso, contei a sua história. Sim. Já deu força para ela. Então, é sobre isso. Muitas pessoas passam, às vezes, isso que você passou, e às vezes a mulher fala, não, meu marido fez isso, eu vou fazer o mesmo. Não, meu marido fez isso. Não era assim. Não. Mas ele fez isso, ele me fez ser assim. Né? Então, hoje, eu entendi, né? Eu sei o que é, mas hoje, se uma pessoa vier perguntar para você, Andressa,
ou então que esteja passando o mesmo problema que você. Sim. Andressa, o que eu faço? Porque eu tenho vontade de fazer a mesma coisa, não porque eu tenho vontade de dar o troco, porque eu tenho vontade de fazer isso, eu tenho vontade de fazer aquilo. Eu já entendi que você buscou a Deus, mas hoje qual que é o primeiro passo? Porque muitas vezes você colocou aqui assim, não, eu já tinha Jesus na minha vida. E mesmo assim depois eu fui enxergando, né? Você teve um momento que você enxergou que você não poderia fazer a mesma coisa que ele, que você tinha que ajudá-lo. Né? Porque você poderia também não ter descoberto aquilo que você descobriu em relação a ele, que ele viveu aquela prostituição. Agora, eu digo para você, se uma mulher vier hoje perguntar para você, Andressa, eu estou vivendo isso, isso, isso. A sua amiga já chegou, porque muita gente já chegou e falou assim, olha aqui, fala isso, a Andressa viveu isso. Já. Mas ela tem que começar por onde? O que ela tem que fazer agora? Não, Andressa, eu estou vivendo isso, meu marido é isso, eu não sei de nada da vida dele, eu só sei que se ele continuar assim, eu vou fazer a mesma coisa. Eu acho que, primeira coisa, a gente não pode mudar quem somos pelo ato do outro. Sim, tá? Existe muito isso, né? Porque isso, na verdade, eu, Andressa, acho que uma mulher que o marido traiu e ela trai, na verdade, esse desejo, essa vontade estava dentro dela e ela só arrumou... Só despertou. Só despertou uma vontade de fazer. Segunda coisa, eu acredito que o caminho que me levou a compreender e a olhar para o Rafael diferente foi entender quem eu era naquele momento, naquele período, naquele relacionamento. Então, por exemplo, eu desconfiava, mas não tinha certeza. Quando meu marido saía de viajar, quando ele voltava para casa, ele não tinha uma esposa que estava com a janta pronta esperando ele. Ele tinha uma esposa que tinha ido no salão, ficado linda, maravilhosa, gastado e suprido a necessidade da falta dele ficar 1 dia, 2 dias fora de casa. As fugas. Então, o que me diferenciava? Márcia, literalmente Deus falou um dia comigo. O que muda? Você também se vende. Você também se sabota. Porque, assim, uma garota de programa, ela vai lá, ela cobra e ela consumiu. Só que a partir do momento que eu vivo aquilo e eu não mudo aquela situação e que eu tenho comportamentos que eu aceito, porque muita mulher aceita, finge que não vê. Finge que não sabe. E ela vai lá e se paga. Como é que ela se paga? Ela se paga fazendo uma plástica, ela se paga trocando o carro, ela se paga mudando a cor do cabelo. Sim. E isso também é uma forma de venda. Então, se a mulher que está passando por isso, ela não olha para si e ela não entende, peraí, 50% de tudo isso aqui que eu estou vivendo, a culpa é minha. Sim. A mudança tem que partir de mim. A mudança parte de mim. Quando a mudança partiu de mim, quando ele olhou para mim e viu uma mulher segura, madura, que ele poderia trazer um problema, não tinha mais aquela menina que dava chilique, que ficava doida. Porque, Márcia, eu ficava doida, pegava a vassoura e batia, quebrava a casa e queria... Eu vivi esse processo. E isso daí não muda. Não muda. O que muda é um comportamento novo e uma mente renovada. Então, ele olhava para mim como uma mulher transformada. Ele começou a olhar para mim e dizer, eita, se eu não mudar, eu vou perder uma mulher. Sim. Se eu não mudar, essa daí eu vou me arrepender. Você mostrou o seu melhor para despertá-lo. Exatamente. Então, numa traição, não existe o culpado. Os dois são culpados. Né? Alguém falhou ali, continuou falhando e fingiu que nada estava acontecendo. É isso. Andressa, acho que a gente chegou ao fim. Eu queria te agradecer por você ter aceitado o convite e ter passado tanto, né? Porque a sua verdade, a sua realidade, eu tenho certeza que vai transformar muitas mulheres. Então, eu quero convidar você a assistir na íntegra o podcast dela e ainda todos os demais que virão, porque assim como a Andressa foi transformada e contou a história dela e ela está através da história dela transformando vidas, você pode transformar a sua vida, você pode ser transformada. Então, que a história da Andressa, que a realidade da Andressa seja a sua realidade. Então, eu estou te convidando para que você assista todo o podcast dela e conte a história dela, assim como as amigas dela contou da transformação dela, para outras mulheres que você acha que precisa saber disso, né? Porque histórias curam e você vai realmente ajudar outras mulheres a ser curadas. Obrigada, viu, Andressa? Eu que agradeço, Márcia, pela oportunidade de estar aqui. E que o Senhor continue soprando o seu nome para que você possa fazer a diferença. Amém. E alcançar a vida de mais mulheres. Amém, amém.